iniciar aí estudando as questões para o Revalida com Daniel Ferreira e Alan Lisboa. A próxima questão é a questão 26 do Revalida 2020. Uma mulher com 38 anos de idade, com crises de enxaqueca com aura, realizou encontros de planejamento familiar desejando utilizar um anel vaginal combinado ou dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel como método contraceptivo. A orientação sobre esses métodos em relação à enxaqueca dessa paciente aqui. Bom, a gente tem que ter em mente, nessa questão aqui, de que uma paciente que ela tem crises de enxaqueca, ela não pode fazer o uso de estrogênio, certo? Não pode fazer uso de estrogênio. O estrogênio, a terapia hormonal com estrogênio vai desencadear as crises. Então, isso já é sabido, isso é uma coisa que tem que ter em mente, tem que ter isso guardado aí para não esquecer nunca mais, certo? Então, vamos lá, vamos explorar aqui as questões. É claro que, se você for pegar a tabela de risco, custo-benefício e tal de OMS, você vai ter que decorar um monte de coisa, certo? Então, para facilitar essa questão aqui, bota isso na cabeça. Qual é, no caso da mulher com enxaqueca, qual o método que eu vou poder dar para ela usar de método contraceptivo hormonal? Aquele que não tem estrogênio, ou seja, um método à base de progestágeno, certo? Ou outros métodos, mas que não tem estrogênio. Então, vamos ver. Letra A. O anel vaginal é contraindicado, mas o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel é adequado. Letra B. O anel vaginal é adequado, mas o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel é contraindicado. O anel vaginal e o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel de levonorgestrel são contraindicados, né? E letra D, o anel vaginal e o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel são adequados. A letra C e a letra D, elas são contrárias uma à outra, né? Disse o que os dois são contraindicados ou que os dois são adequados, certo? Vamos deixar elas aí de canto. O levonorgestrel, o que vocês acham? É a base de progestágeno ou é a base de estrogênio? Tem que saber, certo? O levonorgestrel, ele é um progestágeno, certo? Ele é a base de progesterona. Então, ele, nesse caso, sozinho, pode ser aplicado nessa mulher que tem crise de enxaqueca, certo? O anel vaginal, ele tem outras indicações, que não é ainda a opção dela, porque existem melhores opções a serem usadas antes de chegar na utilização de um anel vaginal. Então, nesse caso aqui, nesse momento, ele se torna contraindicado, porque existem opções melhores que devem ser utilizadas anteriormente ao uso do anel vaginal, tá bom? Então, por isso que ele não vai ser indicado nesse momento, tornando o dispositivo intrauterino, liberador de levonorgestrel, a opção mais adequada e o anel contraindicado. Então, por isso, nós não indicaremos o anel nesse momento para ela. A gente vai indicar primeiro o liberador de levonorgestrel, certo? Então, entenderam? Não fiquem com dúvidas, não. Revisem as tabelas. Existem tabelas do Ministério da Saúde, certo? Nos cadernos do Ministério da Saúde, que você pode ver a classificação e a ordem que você deve usar os contraceptivos, categoria 1, categoria 2, categoria 3, certo? Exato. De indicação dos métodos contraceptivos em cada situação, certo? Mas para essa questão aqui, você tem que gravar isso muito bem. Enxaqueca, certo? Contrário a estrogênio. Então, essa mulher que ela nunca vai usar uma terapia hormonal combinada, por exemplo. Não tá totalmente contraindicada para ela, senão vai desencadear a crise, certo? E no caso dela, ela ainda, além de ter as crises de enxaqueca, ainda são com aura, né? Com aura. Então, não pode ser utilizado, certo? Tem que ser a base de progesterona. A resposta aqui, o gabarito vai ser letra A, pelo momento que ela se encontra, e por ter uma opção melhor à base de progesterona. Não é isso, doutor? Perfeito, perfeito, tá? Perfeita colocação. Nenhuma acréscimo para fazer. Questão aí difícil, né? Até porque a gente teria que conhecer aquela tabela para saber se o anel vaginal seria uma opção, Exato. ou não, se o DIU é a melhor opção, ou se o
terapia hormonal, via oral é a melhor opção, seria a melhor opção nesse caso, mas perfeita colocação, nada a acrescentar. Isso. Vamos lá. E só por curiosidade, o DIU ele se encaixa na categoria 3, né? E o anel ele se encaixa na categoria 4. Então, o DIU ele está uma categoria acima na tabela da OMS de elegibilidade, né? De adequabilidade do uso de anticoncepcionais, de contraceptivos, né? Então, nesse caso aqui, em escala de ordem de superioridade, a prioridade sempre vai ser do DIU, né? E tendo uma base levonorgestrel, ou seja, que não tem estrogênio, nós vamos ter que utilizar ele, sim, porque é o melhor para a nossa paciente. Beleza? Vamos lá para a próxima. E vamos para a próxima.